Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Desde o alvorecer da nossa espécie, quando os primeiros humanos olharam para as estrelas e perceberam a própria mortalidade, nós fomos assombrados por um desejo profundo e inabalável: o desejo de trapacear a morte. Faraós egípcios ergueram pirâmides monumentais, esperando que o peso do granito protegesse suas almas através da eternidade. Alquimistas medievais passaram vidas inteiras respirando vapores tóxicos e fervendo poções em busca do lendário elixir da longa vida. Nós somos, fundamentalmente, uma espécie aterrorizada pela nossa própria fragilidade orgânica. Nós sabemos que o nosso tempo neste pequeno planeta azul é cruelmente limitado. Hoje, no século XXI, nós abandonamos a magia e o misticismo, mas o desejo original permanece intacto. Nós apenas substituímos as poções pela tecnologia de ponta. A ficção científica nos deu um vocabulário inteiramente novo para expressar esse anseio antigo. Nós não queremos mais beber da mitológica fonte da juventude. Nós queremos fazer um backup de nós mesmos. Filmes, livros e séries de televisão, como Star Trek, Black Mirror e Altered Carbon, nos prometem um futuro cibernético brilhante e reconfortante. Eles nos mostram um mundo onde você pode salvar a sua mente, com todas as suas memórias de infância, seus amores apaixonados e seus traumas mais profundos, em um disco rígido e mortal, para depois baixá-la tranquilamente para um novo corpo sintético quando o seu corpo biológico falhar. Eles nos vendem a imagem de um mundo maravilhoso, onde você pode entrar em uma cabine de teletransporte em Nova York e, num piscar de olhos, ser reconstruído perfeitamente em Paris, átomo por átomo. É a promessa de que o vasto, complexo e perigoso universo pode ser domado e reduzido a um simples comando de computador. Copiar e colar. A gloriosa imortalidade digital. Mas quando desligamos a televisão e abrimos os pesados livros da física teórica, nós nos deparamos com uma verdade ao mesmo tempo assustadora e bela. A natureza tem regras. Regras implacáveis, forjadas no fogo inimaginável do Big Bang. E uma dessas regras decreta que o sonho do copiar e colar perfeito de um ser humano não é apenas um pequeno desafio de engenharia que os nossos netos geniais resolverão no próximo século. Não é meramente uma questão de construir discos rígidos com mais petabytes ou microscópios eletrônicos mais precisos. Segundo as leis mais profundas e incessantemente testadas da mecânica quântica, fazer uma cópia idêntica e perfeita de você é, matemática e fisicamente, impossível. Hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, eu terei a difícil tarefa de ser o estraga-prazeres da ficção científica. Eu vou apresentar a vocês a muralha científica intransponível que protege a sua identidade fundamental no cosmos. Nós vamos explorar juntos o fascinante e aterrorizante teorema da não-clonagem quântica. Antes de mergulharmos de cabeça neste abismo quântico, precisamos esclarecer uma confusão conceitual perigosa. Quando eu digo com tanta certeza que clonar você é impossível, você pode muito bem apontar para a famosa ovelha Dolly e questionar: mas, professor Kaku, a biologia já faz isso. Nós já clonamos ovelhas, cachorros, porcos e macacos em laboratórios. A clonagem humana não seria apenas uma questão de comitês de ética dizendo não, em vez de uma proibição absoluta da física? Você tem toda a razão sobre os triunfos da biologia, mas a clonagem biológica está a anos-luz de distância da clonagem absoluta exigida pela física. Quando os brilhantes geneticistas clonam um animal, o que eles realmente fazem? Eles pegam o DNA de uma célula adulta, inserem esse material em um óvulo vazio e estimulam seu crescimento no útero de uma mãe de aluguel. O resultado é um bebê fofo, com exatamente o mesmo código genético do doador original. Biologicamente falando, a ovelha Dolly era apenas a irmã gêmea idêntica da ovelha original, nascida de forma defasada no tempo. Dolly número 2 não tinha as memórias da original. Ela não tinha as experiências de vida,
os mesmos medos ou as cicatrizes da primeira. Ela era uma tela em branco, pintada com as exatas mesmas tintas genéticas. Se nós fizermos um clone biológico seu hoje, nascerá um bebê. Ele terá ali a sua cor de olho, o formato do seu rosto, mas ele não será você. Ele crescerá em uma década diferente, terá amigos diferentes e desenvolverá uma personalidade autônoma. A clonagem da qual a verdadeira ficção científica fala e a qual a física do nosso universo proíbe terminantemente é a clonagem de estado perfeita. É a duplicação milimétrica e exata de quem você é neste efêmero e transitório instante. Átomo por átomo, elétron por elétron. É copiar não apenas o seu DNA estático que repousa no núcleo celular, mas a posição e a velocidade exata de cada molécula de neurotransmissor que está disparando nas sinapses do seu cérebro no preciso momento em que você processa as minhas palavras. É copiar a sua mente, os seus sentimentos latentes, o seu agora completo. E por que uma exigência tão rigorosa é proibida pelas leis do universo? Porque você não é feito apenas de tecidos orgânicos macios. Na sua essência mais profunda, inexplorada e microscópica, você é feito de trilhões e trilhões de átomos invisíveis. E os átomos não obedecem à intuição do senso comum. Eles obedecem à majestosa e caótica loucura da mecânica quântica. Neste reino fantasmagórico, a informação é uma entidade sagrada e extremamente frágil. Se você quiser fazer uma cópia perfeita de qualquer objeto no mundo, o primeiro e inegável passo lógico é olhar atentamente para essa coisa. Você precisa escaneá-la, sondando e medindo a posição precisa e a carga energética de cada partícula que a compõe. Mas é exatamente aqui que reside o terror insuperável da física moderna, elegantemente resumido no famoso princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Você não pode observar ativamente o mundo microscópico sem destruí-lo no processo. O simples ato de olhar para uma partícula quântica, atirar um minúsculo fóton de luz nela para descobrir onde ela está escondida, altera de forma violenta e imprevisível o seu estado original. Para uma hipotética máquina de teletransporte escanear você perfeitamente, ela teria que medir cada um dos seus bilhões de átomos simultaneamente. Ao tentar fazer isso, com o nível de precisão necessário para a perfeição, a imensa energia da medição ferveria a sua estrutura biológica em plasma. Em outras palavras e sem rodeios, para a máquina saber perfeitamente quem você é e realizar a cópia, ela teria que desintegrar completamente a sua coerência quântica. Para ler o seu estado original com perfeição, ela teria que matar o original. Em 1982, 3 físicos teóricos brilhantes, Wojciech Zurek, William Wouters e Dennis Dix, transformaram essa intuição incômoda em uma lei matemática blindada e impenetrável. Eles provaram formalmente o teorema da não-clonagem. Usando as propriedades da matemática linear, que governa as ondas de probabilidade do universo, eles demonstraram que é estruturalmente impossível criar uma máquina que pegue um estado quântico desconhecido e produza 2 estados perfeitamente idênticos e independentes. A mítica impressora 3D quântica não pode existir na realidade. A natureza odeia plágio com todas as suas forças. Nesta jornada épica e mental que faremos juntos pelas próximas horas, vamos desvendar as implicações vertiginosas dessa proibição cósmica. Vamos contrastar o previsível mundo clássico do seu computador atual, onde o ato de copiar e colar arquivos é trivial e infinito, com o enigmático mundo quântico, onde a informação original não pode ser duplicada sob nenhuma circunstância. Nós vamos entrar corajosamente na icônica cabine do teletransportador de Star Trek. Descobriremos que o teletransporte quântico não é apenas roteiro de TV, mas um fenômeno real executado diariamente em laboratórios avançados. Mas nós revelaremos seu segredo filosófico mais sombrio. A máquina não copia nada. Ela transfere a informação do ponto A para o ponto B.
e a lei suprema do cosmos exige que o estado original seja irrevogavelmente apagado da existência no processo. Viajar grandes distâncias instantaneamente exige o seu próprio assassinato meticuloso na plataforma de embarque. E, na parte mais profunda, desconfortável e filosófica da nossa conversa, enfrentaremos o monumental paradoxo da consciência. Afinal, onde fica abrigada a sua alma? Se a mente humana for de fato um fenômeno de natureza quântica, como o laureado Roger Penrose fortemente sugere, então o teorema da não-clonagem decreta de uma vez por todas que a sua consciência é protegida por direitos autorais invioláveis e imutáveis do próprio cosmos. O seu eu interior jamais poderá ser baixado para um pendrive e colocado no bolso. Preparem-se. Nós vamos esticar ao máximo os limites compreensíveis da identidade humana e descobrir que, num universo imenso e infinito, ser uma entidade única não é apenas uma escolha romântica ou filosófica. É uma rigorosa, maravilhosa e inquebrável lei da física. Bem-vindos ao mistério insuperável da não-clonagem. Para entendermos a magnitude dessa proibição cósmica que impede a sua duplicação, nós precisamos primeiro olhar para o mundo confortável e previsível ao nosso redor. Precisamos entender por que a nossa intuição nos engana tão profundamente quando o assunto é a cópia de informações. Nós vivemos no ápice da era da informação. O nosso mundo moderno, a nossa economia global, a nossa cultura e até os nossos relacionamentos são inteiramente construídos sobre a premissa fundamental de que a informação pode ser copiada de forma perfeita, infinita e sem nenhum custo para o original. Quando você para pensar, a ilusão da cópia perfeita está tão enraizada na nossa psique diária que a ideia de que o universo proíbe a clonagem parece quase um absurdo, uma ofensa à nossa experiência tecnológica. Pense no seu smartphone ou no seu computador. Quando você tira uma fotografia digital do seu rosto sorrindo e a envia para a sua mãe do outro lado do mundo, o que exatamente está acontecendo? Você não está enviando os fótons originais de luz que bateram no seu rosto. Você está enviando uma cópia estrutural. O seu telefone traduziu a imagem do seu sorriso em um longo e monótono código de zeros e uns, a linguagem fundamental do mundo clássico, os famosos bits. Um bit é uma entidade muito simples e sem nuances. Ele é binário. Ele representa um estado de ligado ou desligado, sim ou não, verdadeiro ou falso. Fisicamente, dentro do processador do seu aparelho, um bit é apenas a presença ou a ausência de uma carga elétrica microscópica em um transistor. Se há uma voltagem passando, o computador lê como o número 1. Se não há voltagem, ele lê como o número 0. A beleza e a robustez do mundo digital clássico residem na sua tolerância fenomenal. Quando o computador da sua mãe recebe esse longo e-mail com a sua foto, ele precisa ler essa informação para exibi-la na tela. E aqui está o milagre cotidiano da física clássica. Ler a informação não destrói a informação. A máquina dela pode sondar os circuitos, verificar se há ou não voltagem e reproduzir exatamente a mesma sequência de zeros e uns. Você pode enviar essa mesma fotografia para 1 bilhão de pessoas. Você pode fazer o famoso comando Ctrl+C e Ctrl+V infinitas vezes. Um arquivo de música em formato MP3 pode ser duplicado e tocado em bilhões de fones de ouvido ao redor do globo terrestre, e o arquivo original, armazenado em um servidor distante, permanecerá absolutamente intocado, cristalino e perfeito. Nós dominamos a máquina de Xerox definitiva. O mundo clássico nos permitiu banalizar o milagre da duplicação. Essa visão de mundo, onde tudo pode ser medido e copiado sem consequências, é uma herança direta de Isaac Newton. Na física clássica newtoniana, o universo é frequentemente comparado a um gigantesco e preciso relógio de engrenagens. Se você souber a posição exata, a massa e a velocidade de cada engrenagem neste exato momento, você pode usar as equações do movimento
para calcular perfeitamente onde cada engrenagem estará daqui a 1 segundo, 1 ano ou 1 milhão de anos. Mais do que isso, na física de Newton, se você tem os recursos e as ferramentas certas, nada o impede de construir um segundo relógio com peças idênticas, colocá-las nas mesmas posições e dar a corda. Você teria 2 relógios clássicos perfeitamente idênticos, tic-taqueando em uníssono absoluto. Segundo a física clássica que aprendemos no colégio, se um ser humano é apenas uma máquina biológica feita de engrenagens atômicas, então um supercomputador do futuro só precisaria escanear todas essas engrenagens, anotar suas posições em um gigantesco disco rígido e instruir uma máquina de montagem a replicar o padrão. A física clássica diz que o teletransporte e a clonagem são apenas problemas temporários de engenharia. Mas o universo, na sua ironia infinita, não é um relógio newtoniano gigante. O universo é um emaranhado fantasmagórico de probabilidades quânticas. Quando abandonamos a escala humana de maçãs, caindo de árvores e planetas, orbitando estrelas, e mergulhamos no reino vertiginoso do infinitamente pequeno, as regras mudam. Se nós encolhermos do tamanho de uma célula, depois para o tamanho de uma molécula, e finalmente penetrarmos no reino solitário dos átomos e elétrons subatômicos, nós atravessamos uma fronteira invisível. Nós deixamos a física clássica para trás e entramos na selva indomável da mecânica quântica. E no mundo quântico, a informação não é feita de zeros e uns rígidos. A informação quântica é fluida, delicada e profundamente perturbadora para a mente humana. No lugar dos antigos e confiáveis bits clássicos, a natureza nos apresenta os qubits, ou bits quânticos. E aqui reside o primeiro grande choque filosófico da nossa jornada. Enquanto um bit clássico de computador deve obrigatoriamente ser um 0 ou um 1, o qubit recusa-se a fazer essa escolha antes de ser estritamente necessário. Graças a um fenômeno bizarro e comprovado chamado superposição quântica, um elétron pode girar em uma direção, o que chamamos de spin para cima, equivalente a 1, e, simultaneamente, girar na direção oposta, spin para baixo, equivalente a 0. Ele não está alternando rapidamente entre os dois estados. Ele não está escondendo o seu estado real de nós. Ele está, literalmente e fisicamente, existindo em uma nuvem de probabilidades sobrepostas, habitando ambas as realidades ao mesmo tempo em uma proporção matemática delicada. Para visualizar essa loucura, eu gosto de usar a analogia de uma moeda. Imagine que um bit clássico é uma moeda deitada sobre a mesa. Ou a face da cara está virada para cima, ou a face da coroa está virada para cima. É um estado definitivo, absoluto, fácil de ver e de copiar. Você olha para a moeda, vê que é cara, anota no seu caderno, pega uma segunda moeda e a coloca com a face cara para cima. Clonagem clássica realizada com sucesso. Agora, tente imaginar um qubit. O qubit não é a moeda deitada na mesa. O qubit é uma moeda girando freneticamente no ar. Enquanto ela está no ar, girando em um borrão prateado brilhante, você não pode dizer que ela é cara e não pode dizer que ela é coroa. Ela é uma mistura complexa, uma superposição fluida de ambas as possibilidades. O estado dessa moeda giratória contém uma quantidade imensa de informações sutis. A velocidade exata da rotação, o ângulo milimétrico da inclinação no ar, a oscilação sutil causada pelo vento. Tudo isso é a preciosa informação quântica original que define quem a moeda é naquele momento exato no espaço e no tempo. Se você, o operador da máquina de clonagem de ficção científica, quiser fazer uma cópia perfeitamente idêntica dessa moeda girando, você tem um problema monumental em suas mãos. Para construir a réplica exata na câmara ao lado, o seu computador precisa primeiro saber qual é o estado da moeda original. Você precisa escanear a moeda. O problema é que você precisa de luz para ver. Você precisa que fótons batam na moeda e voltem para as lentes da sua câmera.
E aqui, senhoras e senhores, nós colidimos de frente com o muro de concreto da física moderna. O problema da medição e o implacável princípio da incerteza de Heisenberg. No mundo macroscópico clássico, a luz que bate na moeda que está parada na mesa não tem força para movê-la. A medição é passiva e inofensiva. Mas no mundo microscópico e fantasmagórico do quantum, onde tudo é incrivelmente frágil, a luz não é apenas uma testemunha ocular. Ela é um agente físico de violência extrema. Para ver o elétron ou a moeda quântica girando, o fóton de luz que você usa atua como uma bola de boliche batendo em um pino de vidro. No momento em que você observa o qubit, a superposição colapsa imediatamente. É como se a sua tentativa de olhar para a moeda girando no ar fizesse com que uma mão invisível e pesada batesse nela, esmagando-a contra a mesa. A moeda para de girar instantaneamente. E quando ela cai e para na mesa, ela é forçada a tomar uma decisão absoluta. Ela cai mostrando cara ou cai mostrando coroa. Você, o cientista na cabine do teletransportador, olha para a mesa e anota no seu caderno: a moeda original é cara. Mas você acabou de cometer um erro catastrófico e irreversível. A informação que você obteve não é a informação verdadeira sobre quem a moeda era. Cara é apenas o resultado bruto e trágico do assassinato do estado quântico original. A rica, complexa e sutil nuvem de probabilidade da moeda girando com todas as suas informações de ângulo e velocidade foi totalmente destruída pelo seu olhar. Você não apenas não sabe como recriar o estado de rotação na câmara de clonagem, como você destruiu a própria rotação original para sempre. A sua tentativa de ler o documento com a sua máquina de xerox quântica disparou um flash tão poderoso que queimou o papel original até virar cinzas, deixando você com apenas uma única e inútil letra do texto inteiro. E esse é o coração frio e lógico do universo. O estado quântico de uma partícula desconhecida contém uma infinidade de variáveis ocultas na sua função de onda. Mas a natureza criou um pedágio intransponível. Você só pode extrair uma única resposta clássica de uma medição quântica, e o pagamento por essa única resposta é a destruição irrevogável da função de onda original. Você entra no banco quântico para sacar todo o seu dinheiro, mas o caixa só te deixa retirar um único centavo, e, em seguida, queima a sua conta bancária inteira na sua frente. Se você não pode saber completamente como o estado original estava configurado antes de você tentar medi-lo, é matematicamente, logicamente e filosoficamente impossível que você programe a sua impressora 3D avançada para imprimir uma cópia idêntica. A máquina vai imprimir uma moeda virada para cima, cara, mas ela jamais conseguirá recriar a dança majestosa, delicada e invisível da moeda que girava no ar um segundo atrás. Se o seu corpo, o seu cérebro orgânico incrivelmente úmido e quente, e a própria faísca química da sua consciência forem profundamente dependentes das posições exatas e dos intrincados estados de superposição quântica dos trilhões de elétrons e átomos que compõem os seus tecidos biológicos, então, o simples ato da máquina médica do futuro tentar escanear você para criar um backup digital provocaria um apocalipse microscópico imediato dentro de você. O próprio raio do scanner forçaria todos os seus átomos em superposição a colapsarem violentamente em posições clássicas fixas. O processo de ler a sua essência apagaria a sua essência. O ato de salvar a sua vida seria o exato mecanismo que garantiria a sua morte. E a situação fica ainda mais complexa e mais difícil para o sonho da clonagem quando nós introduzimos o conceito mais exótico de toda a ciência, algo que perturbou o próprio Albert Einstein até o seu leito de morte. O emaranhamento quântico, ou como ele chamava pejorativamente, a ação fantasmagórica à distância. Na física quântica, quando duas partículas interagem intimamente, elas perdem a sua individualidade independente. Elas se tornam emaranhadas.
Suas funções de onda se fundem em uma única equação matemática gigante. A partir daquele instante mágico, não importa o quão longe você separe essas duas partículas. Uma pode ficar no seu laboratório na Terra e a outra pode ser levada por uma nave espacial até as margens geladas da galáxia de Andrômeda. Elas continuam sendo parte do mesmo sistema fechado e instantâneo. Se você perturbar a partícula na Terra, a partícula em Andrômeda reage instantaneamente, mais rápido do que a própria velocidade da luz. O que isso tem a ver com a clonagem da sua pessoa? Absolutamente tudo. Você não é um sistema isolado no vácuo do espaço. Você é um ser vivo e respirante, interagindo a cada milissegundo com o mundo brutal ao seu redor. A cada batida do seu coração, a cada respiração profunda que você dá, os átomos do oxigênio que entram nos seus pulmões estão se chocando, interagindo e se emaranhando quanticamente com as moléculas do seu sangue. Os fótons de luz que batem na sua retina para que você possa assistir a este vídeo estão se emaranhando com os elétrons do seu nervo óptico. Você está em um abraço quântico, denso, infinito e emaranhado com a própria sala em que você está sentado, com a temperatura do ar, com a luz do sol, com o universo inteiro. Tentar isolar o você do universo para fazer uma cópia purificada é uma ilusão teórica infantil. O seu estado quântico completo não existe apenas dentro da fronteira da sua pele. Ele está vazando constantemente para o ambiente através dessa rede infinita de emaranhamento, um processo devastador que os físicos chamam de decoerência. Para uma máquina hipotética clonar perfeitamente o seu estado quântico atual, com toda a precisão que a física teórica exige, ela não precisaria apenas escanear e copiar cada átomo do seu corpo. Ela precisaria escanear e copiar simultaneamente cada átomo do ar que você está respirando, cada partícula de poeira na sala e, em última análise, o estado de todo o ambiente macroscópico ao qual você está entrelaçado. Copiar o homem requer, invariavelmente, copiar o cosmos inteiro. Esta é a abismo intransponível que separa o sonho dos roteiristas de Hollywood da prancheta gélida dos físicos teóricos. Nós crescemos acostumados com as facilidades do mundo clássico. Fomos mimados pelas máquinas de xerox corporativas, pelos arquivos torrent, pelos vídeos virais, que se multiplicam exponencialmente na internet. Nós aplicamos incorretamente essa lógica digital barata ao tecido sagrado da realidade fundamental. Mas as engrenagens profundas do universo não são feitas de bytes digitais. Elas são feitas de ondas de probabilidade, de superposições fantasmagóricas, de incertezas inquebráveis e de conexões fantasmagóricas à distância. O teorema da não-clonagem não é apenas uma limitação irritante dos nossos medidores primitivos de laboratório. Não é um gargalo que a inteligência artificial ou a nanotecnologia do ano 3000 resolverá com processadores mais finos. É uma profunda lei de conservação matemática que atesta que a informação quântica no universo não pode ser nem criada do nada e nem destruída no nada. Ela só pode ser transformada ou transportada, mas jamais perfeitamente replicada. A natureza impôs um direito autoral perpétuo sobre a poeira das estrelas. Mas como os físicos finalmente descobriram que o universo era assim tão ciumento com os seus segredos, essa descoberta não veio de uma busca pacífica pelo conhecimento. Ela nasceu no calor de uma disputa feroz sobre as próprias bases da relatividade de Einstein. Na próxima parte da nossa jornada fascinante, o teorema da não-clonagem, a lei absoluta, vamos mergulhar na história do ano de 1982. Vamos ver como a tentativa arrojada de um físico rebelde chamado Nick Herbert, que tentou inventar uma máquina de comunicação mais rápida que a luz para falar com a história através do emaranhamento, acidentalmente abriu a caixa de Pandora da mecânica quântica. Ele tentou trapacear Einstein usando o telégrafo quântico e, em resposta, o universo inteiro precisou defender a teoria da relatividade, revelando a proibição matemática da clonagem. Preparem-se para testemunhar a inteligência humana
colidindo de frente com o limite final da realidade física. A história da ciência raramente é uma linha reta de descobertas lógicas e ordenadas. Muitas vezes, os maiores saltos do nosso conhecimento humano não nascem de momentos de pura genialidade pacífica, mas sim do pânico, da confusão e da tentativa desesperada de salvar as leis do universo de um colapso iminente. E a descoberta de que é fisicamente impossível clonar você ou qualquer outro estado quântico é, sem dúvida, uma das histórias mais fascinantes e dramáticas da física moderna. Para entendermos a magnitude dessa lei absoluta, nós precisamos viajar de volta no tempo para o início da década de 1980 e observar um momento em que a comunidade científica global prendeu a respiração, acreditando que Albert Einstein estava prestes a ser derrubado do seu pedestal. Tudo começou com um físico brilhante, excêntrico e altamente não convencional chamado Nick Herbert. Herbert fazia parte de um grupo de físicos na Califórnia, apelidado de Fundamental Physics Group, que misturava a mecânica quântica rigorosa com debates filosóficos profundos sobre a natureza da realidade, a consciência e os limites da tecnologia. Em 1982, Nick Herbert publicou um artigo científico que enviou uma onda de choque absoluto através dos corredores das universidades mais prestigiadas do mundo. Ele propôs o design de uma máquina que ele chamou de Flash. O acrônimo significava First Laser Amplified Superluminal Hookup, primeira conexão superluminal amplificada por laser. Em termos leigos, Nick Herbert havia desenhado um telefone capaz de transmitir mensagens mais rápido do que a velocidade da luz. Se você assistiu à primeira parte da nossa jornada sobre os limites da velocidade, você sabe perfeitamente o que isso significa. O universo tem um limite de velocidade estrito, que é a velocidade da luz, a constante pseudo-Gauss. E nós vimos que violar esse limite não é apenas ir rápido, é quebrar a causalidade. É enviar mensagens para o passado. É a destruição da lógica de causa e efeito. Se a máquina Flash de Nick Herbert funcionasse, a teoria da relatividade de Einstein estaria morta. O universo seria um caos paradoxal e a nossa compreensão da realidade estaria em ruínas. Mas como Herbert pretendia fazer o impossível? Ele baseou sua máquina na coisa mais bizarra que a física quântica tem a oferecer: o emaranhamento quântico. Como nós discutimos brevemente, quando duas partículas estão emaranhadas, elas compartilham a mesma função de onda. Se você tem duas partículas de luz, fótons, emaranhadas, e você envia a partícula A para uma cientista chamada Alice na Terra e a partícula B para um cientista chamado Bob em Marte, elas continuam intimamente conectadas. Se Alice medir a sua partícula A e descobrir que ela está vibrando na vertical, a partícula B do Bob, lá em Marte, instantaneamente assumirá a vibração horizontal. A resposta é imediata, cruzando milhões de quilômetros em tempo zero. Einstein odiava isso. Ele chamava isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia que um sinal invisível estava viajando mais rápido que a luz entre a Terra e Marte. O problema para a ficção científica é que a natureza é esperta. Você não pode usar esse emaranhamento fantasmagórico para enviar uma mensagem útil, como um código Morse, porque a medição da Alice é sempre fundamentalmente aleatória. Alice não pode forçar a sua partícula a ser vertical para enviar um ponto ou traço para o Bob. Ela apenas mede, obtém um resultado aleatório, 50% de chance de ser vertical, 50% de chance de ser horizontal, e o Bob obtém o oposto correspondente. Como o resultado é aleatório, nenhuma informação controlada é transmitida. O limite de velocidade de Einstein é salvo pela aleatoriedade da mecânica quântica. Mas Nick Herbert acreditou ter encontrado uma falha terrível nesse sistema de segurança da natureza. Ele pensou: e se o Bob não medir a sua única e frágil partícula imediatamente? E se o Bob inventar uma máquina de clonagem quântica perfeita?
Uma máquina de Xerox para fótons? A lógica de Herbert era incrivelmente astuta. Se o Bob pudesse pegar a sua única partícula B, colocá-la na sua máquina de Xerox e fazer 1 milhão de cópias idênticas dela, ele teria 1 milhão de partículas emaranhadas com a partícula da Alice. Agora a aleatoriedade não seria mais um problema impenetrável. Bob poderia pegar essas 1 milhão de cópias, passá-las por diferentes filtros e analisadores estatísticos e descobrir exatamente qual foi o eixo de medição que Alice usou na Terra, sem destruir o estado frágil original com uma única medição grosseira. Descobrindo o eixo que Alice escolheu, Bob estaria recebendo uma mensagem instantânea. O rádio superluminal de Herbert funcionaria maravilhosamente bem. A comunicação instantânea com a galáxia de Andrômeda seria uma realidade tecnológica. O artigo foi revisado por pares e publicado. Os físicos leram as equações de Herbert e entraram em pânico. A matemática da máquina de clonagem parecia, à primeira vista, plausível, utilizando um processo de emissão estimulada, o mesmo princípio que faz os lasers funcionarem. O espectro de Einstein parecia estar prestes a ser exorcizado. Se fosse possível criar uma cópia perfeita de um estado quântico desconhecido, o emaranhamento se tornaria uma arma contra a causalidade. Foi nesse cenário de crise intelectual absoluta que 3 heróis da física teórica entraram em cena para salvar o universo de si mesmo. Wojciech Zurek e William Wouters, trabalhando juntos, e um físico holandês chamado Dennis Dix, trabalhando de forma independente, correram para seus quadros negros para dissecar a máquina Flash de Nick Herbert. Eles sabiam, nos seus instintos mais profundos, que a relatividade tinha que estar correta. A causalidade não podia ser quebrada. Portanto, o erro de Herbert não estava no emaranhamento. O erro fatal tinha que estar na máquina de Xerox. A cópia tinha que ser impossível. E, em uma demonstração brilhante de elegância matemática, Zurek, Wouters e Dix provaram isso. Eles publicaram em 1982 o lendário artigo intitulado "Um único quantum não pode ser clonado". Nascia ali o teorema da não-clonagem, uma das descobertas mais vitais de toda a história da ciência da informação. Para entender a prova matemática deles, sem usarmos o jargão denso das equações diferenciais, nós precisamos entender o coração palpitante da mecânica quântica, a linearidade. A matemática que governa o mundo quântico, a famosa equação de Schrödinger, é estritamente e implacavelmente linear. Em um sistema linear, as coisas se somam de maneira limpa e proporcional. Se uma máquina processa o insumo A e cospe o resultado A, e a mesma máquina processa o insumo B e cospe o resultado B, então, se você jogar uma mistura exata de A plus B dentro da máquina, a linearidade exige que a máquina cuspa a mistura exata de resultado A plus resultado B. Não pode haver energia extra, não pode haver efeitos colaterais bizarros. O resultado da soma é igual à soma dos resultados. Agora, vamos aplicar essa exigência de ferro da linearidade à hipotética máquina de clonagem perfeita. Imagine que a máquina funcione para coisas simples, clássicas, como os nossos bits de computador. Se você jogar o estado zero, insumo A, nela, ela produz 2 zeros. 0, 0. Perfeito! A máquina clonou com sucesso. Se você jogar o estado 1, insumo B, nela, ela produz 2 uns. 1, 1. Perfeito novamente. A cópia funcionou para os estados absolutos. Mas nós não vivemos no mundo clássico. Nós vivemos no mundo quântico dos qubits. Nós vivemos no mundo das moedas girando no ar, das superposições. O que acontece se nós alimentarmos a máquina com um qubit que está em uma superposição perfeitamente misturada de 0 plus 1? Se a máquina fosse uma clonadora universal perfeita, nós sabemos o que ela deveria cuspir. Ela deveria cuspir 2 qubits perfeitamente clonados, ambos na mesma superposição.
O resultado matematicamente desejado seria a cópia multiplicada pela cópia. 0 plus 1 vezes 0 plus 1. Se você lembra das suas aulas de álgebra do ensino médio, você sabe como resolver essa multiplicação de binômios. A plus B. Imis, A plus B é igual a A2 menos AB plus BA plus B2 Em termos da nossa máquina, o resultado ideal da clonagem produziria 4 termos misturados. 00 plus 01 plus 10 plus 11. Esse é o alvo biológico e tecnológico que a sua máquina de teletransporte tem que acertar para copiar você perfeitamente. Mas o universo é rigidamente linear. Lembre-se da regra suprema da linearidade que acabamos de discutir. O resultado da soma tem que ser a soma dos resultados originais. Quando a máquina clonou o zero isolado, o resultado foi 00. Quando ela clonou o 1 isolado, o resultado foi 1. Portanto, pela lei irrevogável da mecânica quântica, se você jogar a soma de 0 plus 1 dentro da máquina, ela é obrigada por lei a cuspir apenas a soma dos resultados originais. 00, Ilsis, 1. Preste muita atenção ao que acabou de acontecer. O universo, através das suas equações lineares fundamentais, gerou o resultado 00 plus 1. Mas para você ter o seu clone perfeito, nós vimos que a álgebra precisava do resultado 00 plus 01 plus 10 plus 11. Faltam pedaços. Faltam os termos cruzados. A matemática falhou. A equação não fecha. O lado esquerdo da igualdade não é igual ao lado direito da igualdade. Isso não é uma falha de engenharia. Isso não é um limite da nossa tecnologia de lasers ou da capacidade de processamento dos nossos supercomputadores. Isso é uma impossibilidade geométrica profunda imbuída na própria arquitetura da realidade. Você não pode projetar uma máquina ou escrever um feitiço matemático que transforme uma superposição quântica desconhecida em 2 superposições quânticas idênticas, sem violar a linearidade do cosmos. Se a mecânica quântica fosse não linear, o teorema da não clonagem seria falso. Nós poderíamos clonar qualquer coisa e, por consequência trágica, poderíamos viajar para o passado usando a máquina de Nick Herbert, quebrando a causalidade do tempo e destruindo a consistência lógica do universo. A natureza teve que fazer uma escolha nos primórdios da criação. Ou ela permitia o copiar e colar quântico e sacrificava o fluxo causal e ordenado do tempo e a velocidade da luz. Ou ela bania permanentemente a clonagem para preservar o contínuo espaço-tempo. O universo escolheu preservar o tempo. Ele sacrificou a sua capacidade de ser duplicado para garantir que a causa sempre preceda o efeito. O teorema da não clonagem é o guarda-costas invisível da teoria da relatividade. E as implicações dessa proteção cósmica são monumentais, especialmente quando você se afasta das lousas dos físicos e olha para o espelho do seu quarto. Quem é você? O que define a entidade consciente que respira, reflete e lê estas palavras neste exato milissegundo? Nós somos o ápice da complexidade material. O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, com 100 trilhões de sinapses conectando-os. Cada uma dessas conexões, cada neurotransmissor cruzando uma fenda sináptica, cada molécula de DNA dobrada no núcleo das suas células, está submetida às regras flutuantes da mecânica quântica em um nível microscópico fundamental. O arranjo preciso, instável e perfeitamente sintonizado dessas incontáveis partículas é o seu estado original absoluto. É o seu arquivo mestre. Se a ficção científica lhe promete que um dia uma corporação de tecnologia fará um backup perfeito do seu corpo e da sua mente para que você possa viver eternamente, essa corporação está prometendo violar as leis matemáticas da linearidade. Eles estão vendendo a máquina Flash, de Nick Herbert. Para que eles criem uma segunda versão idêntica de você, a máquina de leitura deles
teria que descobrir todas as intrincadas superposições e emaranhamentos de trilhões e trilhões de átomos que o formam, sem destruir a primeira versão. O teorema da não clonagem grita que isso é uma fraude. Se eles construírem uma cópia, a máquina terá que extrair informações grosseiramente, forçando seus átomos a assumirem estados clássicos simples, zeros ou uns absolutos. O clone impresso do outro lado não terá a complexidade quântica da sua essência real. Ele será um zumbi clássico, uma aproximação grotesca e de baixa resolução, não muito diferente de uma fotografia granulada em preto e branco comparada à realidade tridimensional. Você é fundamentalmente e matematicamente incopiável. Mas a resiliência da engenharia humana e dos escritores de ficção científica não conhece limites. Se a natureza nos proíbe terminantemente de colocar você em uma máquina de xerox, apertar o botão e sair você e um irmão idêntico para a festa, e se nós mudarmos a abordagem? A proibição absoluta é criar duas cópias simultâneas. O teorema diz explicitamente não clonagem, isto é, fazer 2 de 1. Mas o universo nunca disse que a informação não pode viajar. A informação quântica é protegida, não imóvel. Se eu não posso manter o original e gerar uma cópia, o que acontece se eu sacrificar o original? O que acontece se a máquina extrair a sua informação, apagar você da face da Terra e usar essa informação para moldar a poeira estelar de outro planeta exatamente à sua imagem e semelhança? A matemática da linearidade não proíbe a transferência, ela proíbe a duplicação. Isso nos leva à solução fascinante, incrivelmente perigosa e eticamente perturbadora da física quântica moderna. Na próxima etapa da nossa exploração, nós vamos falar sobre o que acontece quando abdicamos da imortalidade da clonagem e aceitamos as regras cruéis da viagem interestelar instantânea. Nós vamos dissecar o icônico teletransporte quântico e o assassinato original. Vamos entender como laboratórios na Terra e no espaço já realizam o teletransporte com total sucesso e vamos confrontar o terrível paradoxo de Star Trek. Se a máquina do Capitão Kirk te destrói para te recriar no planeta lá embaixo, quem é a pessoa que sai da cabine e respira o ar alienígena? É você ou é uma reencarnação com todas as suas memórias passeando no corpo do seu assassino? Preparem-se, porque para mover a sua alma perfeitamente através das estrelas, a física quântica exige um sacrifício de sangue. A viagem instantânea só é permitida mediante o extermínio. Nós terminamos a parte anterior com uma conclusão que parece, à primeira vista, fechar as portas do universo para os nossos sonhos mais ambiciosos. O teorema da não clonagem quântica ergueu um muro intransponível ao redor da sua identidade. Nós vimos que a matemática linear do cosmos proíbe terminantemente a existência de uma máquina de xerox quântica. Você não pode apertar um botão e criar uma segunda cópia de si mesmo passeando pelo laboratório enquanto você continua existindo perfeitamente na sua cabine. A natureza abomina o plágio, e a punição para a tentativa de copiar um estado quântico perfeito é a destruição da informação original por meio do colapso da função de onda. Parece, então, que estamos presos. Parece que a nossa poeira estelar está fadada a permanecer exatamente onde está, confinada aos métodos lentos e clássicos de transporte, movendo a nossa carne pesada através do espaço vazio em foguetes de metal. No entanto, a física teórica é uma disciplina engenhosa e os físicos são especialistas em encontrar brechas nas leis mais severas da natureza. Se o universo nos diz que a operação de copiar e colar, o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, é fisicamente impossível, nós somos forçados a fazer uma pergunta sutil, mas revolucionária. E quanto à operação de recortar e colar? E se nós abandonarmos o desejo narcisista de termos 2 de nós mesmos existindo simultaneamente? Se o problema é a duplicação,
O que acontece se nós aceitarmos a transferência pura e simples? A matemática quântica, por mais restritiva que seja em relação à clonagem, não impõe absolutamente nenhum limite à capacidade da informação de viajar de um ponto a outro, desde que o estado original seja irrevogavelmente apagado da existência no processo. Isso não é ficção científica. Isso não é uma teoria marginal. Isso é o que a ciência chama de teletransporte quântico, e ele já está acontecendo agora mesmo em laboratórios ao redor do nosso planeta. Para entender como nós contornamos a proibição da clonagem e realizamos o milagre do teletransporte, nós precisamos trazer de volta aquele fenômeno fantasmagórico que perturbou Einstein, o emaranhamento quântico. Imagine a configuração clássica dos experimentos mentais da física, com nossos dois cientistas hipotéticos, Alice e Bob. Alice está em um laboratório na Terra e Bob está em uma base de pesquisa no planeta Marte. Alice tem em suas mãos uma partícula muito especial, digamos, um fóton que chamaremos de fóton C. Esse fóton contém um estado quântico desconhecido, delicado e complexo. É a informação preciosa que ela deseja enviar para Bob. Mas ela sabe do teorema da não clonagem. Ela sabe que não pode simplesmente medir o fóton C, ler o seu estado e enviar um e-mail para Bob com as instruções, porque o ato de medir destruiria a delicada superposição do fóton e ela enviaria apenas lixo clássico para Marte. A solução exige um truque de mágica cósmico. Antes de Bob viajar para Marte, ele e Alice criaram um par de partículas emaranhadas, que chamaremos de partícula A e partícula B. Elas nasceram juntas e suas funções de onda estão unidas. Alice ficou com a partícula A na Terra e Bob levou a partícula B com ele na sua nave espacial para Marte. Agora, o palco está montado. A ponte fantasmagórica está estabelecida. Alice tem o fóton C, a mensagem, e a partícula A, metade do par emaranhado. O que ela faz a seguir é o ato central do teletransporte. Ela não mede o fóton C isoladamente. Em vez disso, ela realiza uma medição conjunta, uma operação altamente complexa chamada de medição de estado de Bell, forçando o fóton C a interagir intimamente com a sua partícula A. Neste exato milissegundo, a mágica e a tragédia acontecem simultaneamente. Ao forçar a interação e realizar a medição, Alice destrói completamente a identidade original do fóton C. A sua superposição entra em colapso. O seu estado quântico original é varrido do universo. Ele morre no laboratório da Terra. Mas, por causa da ponte invisível do emaranhamento, o sacrifício não foi em vão. A medição de Alice gera duas peças cruciais de informação clássica, meros 2 bits de dados em um computador normal. Ela pega o seu rádio, aponta para Marte e transmite esses 2 bits para Bob, viajando na velocidade normal da luz. Quando Bob recebe esses 2 bits clássicos, ele olha para a sua partícula B, que estava esperando pacientemente em Marte. Ele usa as instruções de Alice para aplicar uma transformação magnética ou óptica muito específica à sua partícula B. E como num passe de mágica que obedece estritamente à mecânica quântica, a partícula B de Bob se transforma instantaneamente. Ela não é mais a partícula B. Ela adquire, com 100% de perfeição, o estado quântico exato, a inclinação, o spin e a identidade cósmica daquele fóton C original que foi destruído na Terra. A transferência foi um sucesso absoluto. A informação viajou através do abismo do espaço, sem violar o limite da velocidade da luz, porque Bob teve que esperar o sinal de rádio de Alice chegar para concluir a montagem. E, mais criticamente, o teorema da não clonagem não foi violado. Em nenhum momento da história do universo existiram 2 fótons C, simultaneamente. No instante em que a cópia de Bob foi finalizada em Marte, o original de Alice já havia sido reduzido a cinzas quânticas na Terra. O saldo da informação no universo permaneceu constante.
Isso não é apenas teoria de quadro negro. Em 1997, a equipe liderada pelo brilhante físico austríaco Anton Zeilinger, trabalho que mais tarde lhe renderia o Prêmio Nobel de Física, realizou o primeiro teletransporte quântico de um fóton em laboratório. Nos anos seguintes, eles ampliaram o experimento. Eles teletransportaram fótons através do rio Danúbio. Eles teletransportaram informações quânticas entre as ilhas Canárias de La Palma e Tenerife, através de mais de 140 quilômetros de ar livre. Mais recentemente, cientistas chineses usaram o satélite Mícios para teletransportar o estado de um fóton da superfície da Terra para a órbita espacial, a milhares de quilômetros de distância. Nós dominamos o recortar e colar subatômico. Nós provamos que a essência da matéria não está na substância física em si, mas na informação estrutural que ela carrega. E é aqui que nós precisamos dar um passo para trás e observar o terror absoluto do que acabamos de realizar. Na escala de um único fóton de luz, a destruição do original parece inofensiva. Um fóton não tem sentimentos. Um átomo de rubídio não tem memórias de infância. Mas o que acontece quando nós extrapolamos essa tecnologia fantástica para a escala humana? O que acontece quando escalamos o experimento de Zeilinger de uma única partícula para os 7 octilhões de átomos que compõem o seu corpo humano e a sua mente consciente? Bem-vindos ao pesadelo filosófico supremo da exploração espacial, muitas vezes chamado de paradoxo do teletransportador de Star Trek. Imagine que estamos no século 23. Você é um explorador espacial a bordo de uma magnífica nave estelar em órbita de um planeta alienígena exuberante e intocado. Você recebe a ordem de descer à superfície para explorar. Mas você não entra em uma nave auxiliar. Você caminha até a sala de teletransporte. Você sobe em uma plataforma circular iluminada. O operador sorri, ajusta os controles no painel e diz: energizando. Neste momento, as leis impiedosas do teletransporte quântico que descrevemos entram em ação com precisão cirúrgica e letal. Para transferir você para o planeta, a máquina precisa extrair o seu estado quântico completo. Ela precisa realizar a medição conjunta. E nós sabemos qual é o preço da medição. Para ler você perfeitamente, os feixes do teletransportador varrem o seu corpo de cima a baixo, rompendo as ligações químicas das suas células, colapsando as superposições dos seus neurônios, desintegrando você átomo por átomo. Você é literalmente vaporizado em um flash de luz cegante. A dor, se houver, dura uma fração microscópica de milissegundo antes que os seus receptores nervosos deixem de existir. A sua carne, os seus ossos, o seu cérebro orgânico são transformados em uma nuvem de gás amorfo na plataforma da nave. A máquina registrou a sua planta arquitetônica completa. O fóton C, que era você, foi destruído. O recortar foi executado. Um fluxo massivo de dados clássicos é então transmitido como um feixe de micro-ondas para a superfície do planeta abaixo, onde uma segunda máquina aguarda com um reservatório de poeira estelar genérica, átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio básicos. Esses átomos não têm identidade, eles são argila em branco. A máquina receptora usa os seus dados transmitidos para forçar essa argila atômica a assumir o seu estado quântico exato. Em um redemoinho brilhante de materialização, um corpo humano é montado. O colar é finalizado. Uma figura humana pisa fora da plataforma na grama alienígena. Ele se parece exatamente com você. Ele tem a mesma cicatriz no joelho que você fez quando caiu de bicicleta aos 7 anos de idade. Ele lembra do gosto do café que você tomou na nave há 5 minutos. Se você lhe perguntar como foi a viagem, ele sorrirá e dirá: foi apenas um brilho de luz. E, de repente, eu estava aqui. A tecnologia é maravilhosa. Para o operador na nave, o teletransporte foi um sucesso. Para os seus amigos na superfície, é você que está ali.
para o próprio clone materializado, a experiência foi contínua e ininterrupta. A ilusão de sobrevivência é absoluta e hermética. Mas e quanto a você? O você primordial, a consciência que estava na nave, olhando para o operador antes de a máquina ser ligada? Aqui reside o horror que o teorema da não-clonagem disfarça sob a sua elegância matemática. O universo exige que o estado original seja apagado para que a transferência não viole as regras da cópia. Se a máquina fosse capaz de escanear você suavemente sem te destruir, como uma máquina de ressonância magnética clássica, e depois construísse o seu clone lá embaixo no planeta, haveria duas pessoas caminhando e conversando. Você sairia da cabine na nave, olharia para a tela e veria o seu clone acenando da superfície. Vocês seriam duas entidades independentes, com consciências ramificadas a partir daquele ponto. Se isso pudesse acontecer, você saberia com certeza que não viajou para lugar nenhum. Você apenas enviou um irmão gêmeo artificial para fazer o trabalho sujo. Mas porque a cópia é impossível, o sistema é forçado a matar o passageiro original para validar a viagem. A ilusão de que o teletransporte é uma forma de locomoção se sustenta unicamente no fato de que não sobra ninguém na sala de partida para reclamar do assassinato. O silêncio dos desintegrados é o pilar que sustenta o paradoxo. Quando você sobe na plataforma e aperta o botão, do ponto de vista da sua percepção subjetiva, interna e contínua, você fecha os olhos no brilho da medição e você morre. A escuridão desce de forma final e irrevogável. A sua consciência, atrelada àquela configuração biológica específica que acabou de ser evaporada, cessa. O fato de que uma criatura psicologicamente idêntica acorda em um planeta distante no segundo seguinte não lhe traz nenhum conforto, porque você não está olhando através dos olhos dessa criatura. Você não sente a grama sob os pés dela. O universo criou um novo fluxo de consciência brilhante e intocado, moldado a partir das cinzas das suas informações roubadas. O teletransportador de ficção científica não é um veículo de transporte. É, na verdade, uma máquina de suicídio e reencarnação, operando disfarçada pela impossibilidade matemática de verificarmos a continuidade da alma. Isso nos leva a encarar uma questão brutal sobre a natureza da matéria que nos compõe. Uma falácia comum é acreditar que as nossas partículas são especiais. Nós nos apegamos à ideia de que os átomos de carbono que formam os nossos corações hoje são nossos átomos. Mas a mecânica quântica destrói esse sentimentalismo implacavelmente com o princípio da indistinguibilidade. Todos os átomos de carbono do universo são absolutamente idênticos entre si em suas propriedades fundamentais. Não há nenhuma etiqueta com o seu nome gravada neles. Um átomo de carbono no seu dedo indicador é tão idêntico a um átomo de carbono no núcleo pulsante de Júpiter que, se trocássemos os dois de lugar magicamente, nem as leis da física e nem a sua biologia notariam a diferença. Você não é a matéria que o constitui. A matéria é passageira. O seu corpo biológico está em um estado constante de renovação celular. A pele que você veste hoje não é a mesma pele de 5 anos atrás. Quase todos os átomos do seu corpo são trocados e substituídos pela comida que você come e pelo ar que você respira ao longo de uma década. Você é, fisiologicamente falando, como o famoso navio de Teseu da filosofia grega. Se você trocar todas as tábuas de madeira de um navio ao longo do tempo, ele continua sendo o mesmo navio? A física moderna responde ao enigma de Teseu, dizendo que o navio não reside na madeira, mas na informação estrutural de como as tábuas estão organizadas. Você não é a argila genérica da matéria atômica. Você é a informação, o estado quântico incrivelmente intrincado, o arranjo específico que a matéria assume temporariamente para abrigar a sua mente. E se você é apenas informação quântica, o teletransporte, que move essa informação para um novo conjunto de átomos, deveria, em teoria, transportar você genuinamente
mantendo a sua essência intacta. O clone na superfície de Marte não é uma farsa, não é um robô desprovido de alma. Ele é você, na medida mais estrita em que a física permite que você seja definido. Mas o nó no nosso estômago recusa-se a desaparecer. O medo existencial persiste. Porque a nossa mente entra em pânico com a ideia de ser aniquilada na plataforma, mesmo que a física nos garanta que o nosso estado sobrevive nas estrelas? A resposta para esse pavor instintivo reside no último grande território inexplorado da ciência moderna. A resposta repousa no mistério absoluto de como um conjunto de átomos inanimados, sujeitos ao frio teorema da não-clonagem, de repente desperta, abre os olhos e experimenta a sensação vívida e subjetiva de estar vivo. A resposta reside no problema da consciência. Se a máquina evaporou você e o universo proibiu a cópia exata do seu emaranhamento profundo, nós precisamos urgentemente descobrir qual é a base física dessa voz interna que está guiando os seus pensamentos agora. Na próxima e fundamental parte da nossa jornada, nós mergulharemos no abismo que divide os biólogos e os físicos quânticos. Vamos explorar o paradoxo da consciência. Onde fica a alma? Nós vamos confrontar o sonho do upload das mentes para o Vale do Silício. E nós vamos analisar a teoria controversa e brilhante de que a sua inteligência e a sua autoconsciência não são criadas por neurônios clássicos disparando como fios de cobre, mas sim por vibrações quânticas microscópicas presas dentro do seu cérebro orgânico. E, se essa teoria estiver correta, se a sua alma for verdadeiramente uma estrutura quântica, o teorema da não-clonagem se erguerá como a muralha final, garantindo que você nunca poderá abandonar a sua prisão de carne. Preparem-se para descobrir por que a sua existência, por mais frágil que seja, é matematicamente impossível de ser substituída. Nós deixamos a sala de teletransporte com uma sensação profunda de vertigem existencial. Vimos que a física permite que a sua informação seja movida através do cosmos, mas exige que a sua versão original seja brutalmente apagada da existência. A máquina que deveria nos dar a liberdade das estrelas é, na verdade, um moedor de carne subatômico que cria uma réplica perfeita do outro lado do universo. E isso nos força a enfrentar o maior e mais assustador enigma de toda a ciência, um enigma diante do qual a astrofísica e a mecânica quântica muitas vezes se calam. Se a máquina recriou cada átomo do seu corpo com precisão absoluta, essa nova criatura que abre os olhos na superfície de Marte é realmente você? Ou você morreu na plataforma de embarque na Terra e o que existe agora é apenas um fantasma, uma imitação perfeita que acha que é você, que tem as suas memórias, mas que abriga uma consciência inteiramente nova? Para responder a isso, para sabermos se sobrevivemos ao teletransporte ou se podemos fazer o upload das nossas mentes para vivermos eternamente em um paraíso digital, nós precisamos descobrir onde exatamente reside a sua alma. Nós precisamos enfrentar o paradoxo da consciência. Durante séculos, a ciência operou sob um paradigma muito confortável, um paradigma que chamamos de materialismo clássico. Nessa visão de mundo, o seu cérebro é essencialmente um computador de carne. É um computador incrivelmente úmido, quente e complexo, mas ainda assim, um computador. Você possui cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada um deles se conecta a milhares de outros através de sinapses. Quando você pensa, quando você se apaixona, quando você sente o gosto de um morango, ou quando você se lembra da sua infância, o que está acontecendo, segundo essa visão clássica, é puramente elétrico e químico. Um neurônio dispara um sinal, que libera neurotransmissores, que fazem o próximo neurônio disparar. É uma cascata de interruptores biológicos ligando e desligando. Zeros e uns. Se o cérebro for realmente apenas uma rede gigantesca de interruptores clássicos, então a sua mente, a sua personalidade
e a sua consciência são apenas o software rodando nesse hardware biológico. E nós sabemos muito bem como o software funciona. O software é informação clássica, e a informação clássica pode ser copiada. Essa é a premissa fundamental do transhumanismo e o grande sonho das empresas de tecnologia do Vale do Silício. Visionários e engenheiros acreditam que, em algumas décadas, nós teremos máquinas capazes de mapear todas as sinapses do seu cérebro, um projeto gigantesco conhecido como conectoma humano. Se nós pudermos escanear o seu cérebro com perfeição cirúrgica, nós poderíamos traduzir a rede de 86 bilhões de neurônios em código de computador. Nós poderíamos pegar a sua essência, o seu eu completo, e transferi-lo para um disco rígido. Você acordaria em um mundo virtual, ou talvez no corpo de um androide de titânio imune a doenças, ao envelhecimento e à morte. Você teria alcançado a imortalidade digital. Como o seu cérebro seria apenas um arquivo digital clássico, você poderia fazer backups de si mesmo diariamente. Se o seu corpo robótico fosse destruído em um acidente, nenhum problema. Nós apenas carregaríamos o seu backup de ontem em um novo corpo. Você seria eterno, multiplicável, onipresente. Mas há um buraco negro filosófico e lógico no centro dessa promessa utópica. Imagine que a tecnologia de upload da mente foi aperfeiçoada. Você vai a uma clínica no centro da cidade, senta em uma cadeira confortável e um capacete de escaneamento é colocado na sua cabeça. A máquina lê todas as suas sinapses perfeitamente e cria o seu arquivo digital. A cópia é enviada para um supercomputador e um avatar seu acorda no mundo virtual, sentindo-se totalmente vivo. A operação foi um sucesso absoluto, mas há um detalhe perturbador. A máquina não destruiu o seu cérebro biológico. A máquina apenas o leu passivamente. Então, o seu corpo biológico ainda está ali, sentado na cadeira da clínica. Você abre os seus olhos físicos. Você ainda está na Terra. Você ainda sente fome. Você ainda tem que pagar impostos. Você ainda vai envelhecer e morrer. Você não foi transferido para o computador. Você apenas criou um herdeiro digital. A consciência não é algo que flui magicamente de um receptáculo para outro, como água passando de um copo para uma jarra. A sua consciência continua ancorada ao seu corpo, enquanto o clone digital inicia uma vida completamente independente, convencido de que é você, mas experimentando um fluxo de consciência ao qual você não tem nenhum acesso. O sonho da imortalidade digital, sob a luz da física clássica, não é a sua salvação. É apenas a criação de um gêmeo incrivelmente sofisticado que irá ao seu funeral. E isso nos leva à suspeita de que talvez estejamos olhando para o cérebro de forma fundamentalmente errada. O cérebro não se comporta como o seu laptop. O seu computador processa bilhões de cálculos por segundo. Ele pode vencer o campeão mundial de xadrez, ele pode gerar imagens hiperrealistas, mas ele não sente nada. O computador não experimenta a alegria da vitória. Ele não acha uma imagem bonita. Ele não possui uma vida interior. Ele é um zumbi filosófico. Nós, por outro lado, possuímos o que os filósofos chamam de qualia, a experiência crua, indescritível e subjetiva de estar vivo. A vermelhidão da cor vermelha, a dor aguda de uma agulhada, a melancolia de uma música triste. Nenhum código binário de zeros e uns parece ser capaz de gerar experiência subjetiva a partir de silício morto. Por que a carne faria diferente? Como a matéria cega e inconsciente, ao ser agrupada na forma de um cérebro, de repente acende a luz da percepção. Esse é o problema difícil da consciência, e ele sugere que a mente não é um fenômeno clássico e computável. É aqui que o mundo da neurologia colide violentamente com o mundo da mecânica quântica, trazendo de volta o nosso teorema da não-clonagem para o centro do palco existencial. Um dos físicos mais respeitados do mundo, Sir Roger Penrose,
ganhador do Prêmio Nobel por seu trabalho com buracos negros ao lado de Stephen Hawking, propôs uma teoria radical para explicar a alma humana. Penrose, usando as leis matemáticas da incompletude, argumentou que o entendimento humano e a consciência não podem ser reduzidos a um algoritmo de computador. A mente faz coisas que nenhum software clássico é capaz de fazer. Portanto, se o cérebro não é um computador clássico, ele só pode usar os processos do único outro tipo de física disponível no universo, a física quântica. Penrose, juntamente com o anestesiologista Stuart Hameroff, desenvolveu a teoria da redução objetiva orquestrada, ou simplesmente ORC-OR. Eles apontaram para estruturas minúsculas dentro dos nossos neurônios, chamadas de microtúbulos. Os microtúbulos formam o esqueleto da célula, mas Penrose e Hameroff sugeriram que eles são muito mais do que vigas de sustentação. Devido à sua estrutura geométrica cristalina, eles propõem que os microtúbulos agem como isolantes perfeitos, capazes de proteger informações delicadas do caos quente e úmido do cérebro. Dentro desses tubos microscópicos, elétrons estariam entrando em estados de superposição quântica. Lembra da nossa moeda girando no ar, sendo cara e coroa ao mesmo tempo? No interior escuro e minúsculo das suas células cerebrais, bilhões de partículas estariam girando nessas superposições, emaranhando-se umas com as outras, criando um gigantesco computador quântico biológico operando no fundo da sua mente. Nesta teoria alucinante, um pensamento não é apenas um sinal elétrico viajando por um fio. Um pensamento é uma superposição de múltiplas possibilidades quânticas construindo-se em tensão dentro dos seus microtúbulos. E o momento em que você toma uma decisão, o momento em que a intuição ataca, o momento exato em que você tem uma experiência consciente, é o momento em que essa nuvem de probabilidade quântica atinge um limite crítico de gravidade e entra em colapso. O colapso da função de onda, aquele mesmo evento misterioso que ocorre quando observamos uma partícula em laboratório, estaria acontecendo bilhões de vezes por segundo dentro da sua cabeça. Para Penrose, a consciência é o som do universo quântico colapsando na realidade clássica. A sua alma é uma sinfonia de flutuações quânticas microscópicas conectadas diretamente à geometria fundamental do espaço-tempo. Muitos biólogos clássicos ridicularizam essa ideia, afirmando que o cérebro é muito quente e barulhento para sustentar a coerência quântica, que as superposições seriam destruídas em trilionésimos de segundo. Mas, nos últimos anos, a nova e explosiva área da biologia quântica começou a encontrar provas de que a natureza usa truques quânticos o tempo todo. A fotossíntese nas plantas utiliza a superposição para transferir energia solar com eficiência quase perfeita. Pássaros migratórios usam o emaranhamento quântico em seus olhos para ver o campo magnético da Terra. O nosso próprio sentido do olfato parece depender do tunelamento quântico das moléculas dentro do nosso nariz. Se a evolução conseguiu dominar a mecânica quântica para fazer uma planta crescer ou um pássaro voar, é quase ingênuo pensar que ela não usaria o poder supremo do cosmos para construir o cérebro humano. E se a teoria de Penrose estiver correta, se a sua consciência, o seu eu profundo, a sua alma inefável, for verdadeiramente um fenômeno dependente de estados de superposição e emaranhamento quântico nos microtúbulos, então as implicações para o seu futuro são definitivas, brutais e incrivelmente poéticas. Se a mente é quântica, ela cai instantaneamente sob a jurisdição implacável do teorema da não-clonagem quântica. Você se lembra da lei absoluta que discutimos na parte anterior? A linearidade do universo proíbe a cópia de estados quânticos desconhecidos. Se a sua consciência é um vasto, frágil e incalculável estado quântico emaranhado, então o universo decretou que você é a única cópia de si mesmo que pode existir na realidade. A ideia de fazer um upload da sua mente para um disco rígido clássico de silício se torna não apenas uma impossibilidade tecnológica,
mas uma violação das leis fundamentais da conservação da informação cósmica. O raio do scanner da clínica de imortalidade, ao tentar ler as superposições delicadas dentro dos seus microtúbulos para copiá-las, forçaria o colapso prematuro de todas elas. A tentativa de fazer o backup da sua alma destruiria a sua alma instantaneamente, deixando para trás um cérebro organicamente morto e um arquivo digital cheio de dados clássicos, inúteis e desconexos. A natureza colocou um cadeado de criptografia inquebrável ao redor do seu ser. Você não é um software. Você não pode ser pirateado. Você não pode ser espelhado em um servidor na nuvem. E você jamais poderá existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós descobrimos que a restrição cósmica contra a clonagem não é uma falha que devemos lamentar, mas a própria muralha que protege a individualidade no universo. O paradoxo da consciência nos revela que a imortalidade digital barata da ficção científica é uma ilusão vazia, pois tenta tratar a sinfonia mais profunda do universo como um simples arquivo de texto. Mas se não podemos nos tornar imortais nos discos rígidos, o que nos resta? Na parte final da nossa jornada, a conclusão, a beleza de ser único, nós vamos amarrar todas essas descobertas perturbadoras. Vamos avaliar se devemos olhar para o teorema da não-clonagem como uma prisão imposta por um universo indiferente ou como a maior das libertações. Vamos entender que, ao nos impedir de sermos copiados, a mecânica quântica nos concedeu o status mais valioso de toda a existência: a singularidade matemática absoluta. Preparem-se para a conclusão, pois descobriremos que a mortalidade e a individualidade são os 2 lados da mesma moeda cósmica e que ser impossível de copiar é a definição fundamental do que significa ser humano. Chegamos finalmente ao fim da nossa longa, complexa e, por vezes, perturbadora jornada intelectual através dos mistérios mais profundos da física moderna e da natureza da identidade humana. Começamos a nossa exploração olhando para as telas brilhantes dos cinemas e para as páginas da ficção científica, seduzidos pela promessa cintilante da imortalidade digital. O sonho de que, um dia, com a engenharia correta e computadores rápidos o suficiente, nós poderíamos dominar o universo ao ponto de fazermos cópias de segurança de nós mesmos. Nós desejávamos a capacidade de transitar entre as estrelas através do teletransporte inofensivo, deixando um rastro de clones perfeitos e mentes salvas em discos rígidos de silício, derrotando o envelhecimento, a doença e, em última análise, a própria morte. Parecia um destino inevitável para uma espécie tão inteligente e obstinada quanto a nossa. No entanto, ao longo desta 1h40, nós fomos sistematicamente despojados dessa ilusão infantil pelas leis implacáveis e irrefutáveis da mecânica quântica. Nós vimos que a intuição que desenvolvemos no nosso mundo clássico e macroscópico, um mundo de arquivos digitais, e-mails, fotografias copiáveis e máquinas de xerox, nos enganou profundamente. O universo fundamental, o tecido microscópico da realidade feito de átomos, elétrons e fótons, não opera com os bits binários de 0 e 1. Ele opera com qubits, com superposições fantasmagóricas, com estados frágeis de probabilidade que dançam na borda da incerteza. Nós descobrimos a barreira intransponível do teorema da não-clonagem quântica, uma lei matemática de ferro descoberta em 1982, que decreta, com precisão absoluta, que é geometricamente e fisicamente impossível criar uma cópia idêntica de um estado quântico desconhecido sem destruir o original. Vimos que o ato de medir é um ato de destruição. Vimos que o teletransporte quântico, embora real e funcional em nossos laboratórios, exige um sacrifício de sangue, apagando o original da existência para recriá-lo em outro lugar. E, na nossa imersão mais profunda e filosófica, confrontamos a ideia de que a nossa própria consciência, a faísca indescritível que nos faz sentir vivos, pode muito bem ser um fenômeno quântico vibrando nos microtúbulos das nossas células cerebrais,
Se a nossa mente for realmente uma estrutura emaranhada de poeira estelar, então a lei do cosmos decreta que o upload da nossa alma para um computador é uma fantasia impossível. Para muitas pessoas, chegar a esta conclusão pode parecer incrivelmente sombrio. Pode parecer que a física teórica jogou um balde de água fria nas nossas maiores esperanças tecnológicas. O teorema da não clonagem pode soar como uma sentença de prisão, uma gaiola invisível construída pela matemática que nos condena a sermos seres frágeis, biológicos, presos a um único corpo, a uma única linha do tempo e à inevitabilidade da mortalidade. A frustração de saber que nunca poderemos ter a segurança de um backup nos faz sentir pequenos diante da vastidão fria do cosmos. Mas eu, Michio Kaku, convido você a inverter completamente essa perspectiva. Quero que você olhe para o teorema da não clonagem não como uma barreira que nos limita, mas como a revelação mais bela, poética e libertadora que a ciência moderna já nos proporcionou. Imagine por um breve momento o cenário oposto. Imagine um universo alternativo onde a mecânica quântica fosse não linear e a clonagem perfeita fosse facilmente realizável. Imagine um mundo onde a tecnologia de Altered Carbon ou de Black Mirror fosse a realidade cotidiana. Nesse mundo, se você sofresse um acidente, a sua família simplesmente iria até uma loja de eletrônicos, compraria um corpo sintético vazio, faria o download do seu último backup salvo na nuvem na noite anterior e você voltaria para casa para jantar como se nada tivesse acontecido. Você poderia enviar cópias de si mesmo para trabalhar em minas de asteroides enquanto a sua versão original ficaria descansando na praia. Isso parece utópico, não é? Mas pense nas consequências filosóficas dessa utopia. Se você pode ser copiado infinitamente, apertando um simples botão de Ctrl+C e Ctrl+V, o que acontece com o valor da sua vida? No nosso mundo clássico, qual é a diferença de valor entre o quadro original da Mona Lisa, pintado pelas mãos de Leonardo da Vinci, e um pôster idêntico da Mona Lisa que você pode comprar por $10 na loja de lembranças do Museu do Louvre? O pôster pode ser uma cópia visualmente perfeita, em alta resolução, mas ele não tem valor histórico, não tem aura, não tem significado profundo. Ele é descartável justamente porque é infinitamente copiável. Se ele rasgar, você simplesmente imprime outro. A Mona Lisa original, no entanto, é inestimável. Ela é protegida por vidros à prova de balas e guardas armados, porque ela é única. Se ela for destruída, nenhuma cópia no mundo poderá substituir o arranjo exato de átomos de tinta que o gênio renascentista depositou naquela tela específica no século XVI. Se a clonagem humana perfeita fosse possível, a vida humana se tornaria exatamente como o pôster da loja de lembranças. Nós nos tornaríamos arquivos de música MP3 cósmicos. A morte perderia o seu significado, mas a vida também perderia o seu brilho, a sua urgência e a sua preciosidade sagrada. O sacrifício não significaria nada. A coragem não significaria nada. Amar alguém intensamente perderia a sua profundidade, porque se você perdesse a pessoa amada, você poderia apenas encomendar uma réplica idêntica no dia seguinte. A facilidade da duplicação destrói o valor intrínseco de tudo o que ela toca. E é exatamente aqui que o teorema da não clonagem se revela não como um defeito do universo, mas como o guardião supremo do significado da vida. Zurek, Wouters e Dix não descobriram apenas uma falha na ideia de uma máquina de comunicação superluminal. Eles descobriram a apólice de seguro cósmica da sua individualidade. O universo, em toda a sua complexidade indomável, forjou uma lei matemática irrefutável para garantir que você não seja um pôster barato. As equações de campo da mecânica quântica são o vidro à prova de balas do Museu Cósmico, protegendo a obra de arte que é você. Porque a clonagem perfeita de um estado quântico desconhecido é impossível, o cosmos está declarando formalmente que a configuração exata de trilhões de átomos que compõem o seu cérebro, as suas memórias,
Os seus medos e as suas esperanças neste exato nanosegundo é matematicamente insubstituível. Nunca existiu, em todos os 13,8 bilhões de anos de história do universo, desde o estrondo inicial do Big Bang, nenhum arranjo de matéria e energia exatamente igual a você. E nos trilhões de anos que ainda virão, até o resfriamento final de todas as estrelas, nunca mais existirá outro igual. Você é um evento cósmico irrepetível. O seu estado quântico atual, a nuvem de probabilidades e emaranhamentos que gera a sua consciência neste exato instante, é uma assinatura temporal exclusiva e protegida por direitos autorais pelo próprio tecido do espaço-tempo. Quando você acorda de manhã e olha no espelho, você não está olhando para uma máquina de carne genérica que a evolução jogou no planeta. Você está olhando para um milagre estatístico e termodinâmico, uma confluência maravilhosa de partículas elementares que foram forjadas no núcleo flamejante de estrelas supernovas há bilhões de anos, e que agora, através de um processo cego e incrivelmente improvável, se uniram de tal forma que podem olhar para o espelho, compreender as leis da física e perguntar: quem sou eu? E a beleza se intensifica quando nós percebemos a efemeridade disso tudo. Por causa do princípio da incerteza e da decoerência quântica, o você, que começou a assistir a este vídeo há quase 2 horas, não é fisicamente o mesmo você de agora. Os estados quânticos das suas sinapses mudaram, novas memórias foram codificadas, novos emaranhamentos foram formados com os fótons de luz que saíram da sua tela. Você está em um estado de fluxo constante, uma onda majestosa de probabilidade surfando através do oceano do tempo. A cada momento que passa, um universo de informação é criado dentro de você, e um universo de informação se desfaz no passado, impossível de ser recuperado ou perfeitamente recriado. Isso significa que cada experiência que você tem, cada xícara de café que você toma numa manhã fria, cada abraço que você dá em alguém que ama, cada livro maravilhoso que você lê e cada momento de tristeza profunda que você suporta tem um valor inestimável e absoluto, porque está acontecendo apenas uma vez. Não há máquina de salvar o jogo. Não há ponto de restauração do sistema. A vida é uma performance ao vivo sem a possibilidade de gravação perfeita. E é precisamente essa fragilidade, essa vulnerabilidade perante a flecha do tempo que dá à existência humana a sua beleza dilacerante e a sua urgência extraordinária. Se fôssemos imortais e copiáveis, nós adiaríamos a nossa felicidade para séculos no futuro, vivendo vidas mornas de apatia digital. Mas porque sabemos que a mecânica quântica baniu a nossa duplicação, nós somos forçados a estar acordados e vivos no agora. Nós somos forçados a amar profundamente, a perdoar rapidamente e a explorar este planeta com os olhos bem abertos. O paradoxo da consciência, que parecia nos prender a esse corpo biológico, é, na verdade, a prova da nossa ligação fundamental com os mistérios mais profundos da natureza. Se as teorias de Penrose e da biologia quântica estiverem corretas, nós não somos meros observadores passivos de um universo mecanicista. Nós somos a maneira pela qual o universo desenvolveu uma alma para sentir a si mesmo. Nós somos a mecânica quântica experimentando a realidade de dentro para fora. A nossa incapacidade de sermos transferidos para um pendrive é a prova definitiva de que a mente humana é rica demais, profunda demais e organicamente entrelaçada com o cosmos de uma forma que um computador de silício morto jamais poderá simular. Portanto, na próxima vez que você se sentir insignificante ao olhar para um céu noturno salpicado de bilhões de galáxias indiferentes, lembre-se da lição do teorema da não-clonagem. A vastidão do espaço pode fazer você se sentir pequeno fisicamente, mas as leis da física da informação tornam você infinitamente vasto em singularidade. O universo pode ser grande, mas ele não sabe como fazer outro de você. A natureza escondeu a planta arquitetônica da sua alma por trás de um véu intransponível de probabilidade.
Nós somos prisioneiros da nossa mortalidade? Sim, mas somos prisioneiros que habitam uma obra de arte inestimável, singular e eternamente nossa. Nós nunca faremos o upload das nossas mentes para o Vale do Silício. E provavelmente nunca usaremos as plataformas de teletransporte de Star Trek sem perdermos as nossas vidas no processo. Mas nós temos algo muito melhor do que a fantasia de plástico da imortalidade ficcional. Nós temos a autenticidade inquebrável da existência real. Eu sou o professor Michio Kaku. Convido você a sair deste vídeo não com medo das restrições do universo, mas com um profundo respeito pela maravilha matemática que você é. Celebre a sua impossibilidade. Abrace a sua fragilidade orgânica. E viva cada instante com a paixão ardente de quem sabe que o universo jurou, através de suas equações mais belas e intocáveis, que este momento jamais será clonado. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada através dos limites da realidade e da identidade. Até a próxima!